Irmãos, nesse domingo de manhã nós vamos estudar mais uma vez a palavra do Senhor. E hoje pela manhã nós vamos ouvir aquilo que João tem para nos ensinar na sua terceira epístola, na sua primeira epístola, desculpe, capítulo 5, verso 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho tem de Deus em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a palavra do Senhor nessa manhã ampla. João escreve essa carta aos amados irmãos e a nós também. Nós vamos tratar nessa manhã o tema em busca de uma vida de obediência e fé. Em busca de uma vida de obediência e fé. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o Pai Celestial. Pai amado, nessa manhã mais uma vez nós estamos na tua presença, sabendo que nesse domingo o Senhor tem algo para nos ensinar, verdades para fortalecer a nossa caminhada com o Senhor. Então usa essa epístola que João escreve para nos ensinar. Faz com que o teu Espírito abra a nossa mente e o nosso coração para entendermos. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com essa lição nós vamos terminar esse trimestre que os jovens estavam estudando. Mas eu quero lembrar que obediência é fé. As duas são consequências de sermos amados por Deus em Cristo e de recebermos o Espírito do Senhor. Só é possível obedecer a Deus com o coração transformado pelo Espírito, que produz em nós uma disposição e uma fé genuína. A fé perseverante é presente de Deus. É uma dádiva sem a qual é impossível agradarmos o Senhor e demonstrar o fruto do seu Espírito. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé para crer e para obedecer, essa é a relação proposta pelas Escrituras. Isso é possível porque isso é só possível às pessoas que já nasceram de novo. Então diz que aquilo que professamos devemos fazer para crermos e recebermos a fé que vem do próprio Deus. Essa fé nos move em direção a Cristo e nos faz ver além dos olhos manchados e do coração petrificado, o sangue derramado na cruz em nosso favor. João afirma em 1 João 5:1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. O autor nos propõe 4 coisas que nos levam a uma vida de obediência e fé. A primeira delas é uma vida de fé e obediência, crer na pessoa e obra de Cristo. Observe que se nós queremos viver uma vida de fé e obediência, nós precisamos crer que Jesus agiu em nosso lugar, que a obra que Cristo realizou é suficiente para a nossa salvação. Então, crer em Jesus implica aceitar o amor que vem de Deus e retribuir em obediência aos seus mandamentos e o amor ao próximo. Precisamos, então, amarmos a Deus e, como resultado disso, nós amamos o nosso próximo.
Uma segunda coisa que o autor nos chama para viver uma vida de fé e obediência é a luta contra o pecado. Aqueles que são nascidos de Deus são seus filhos e podem obedecer a Ele, porque receberam condição para isto. Não são mais escravos do pecado, mas receberam força para suportar a tentação e vencer a desobediência. Jesus afirma assim: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Lá em João 8, 34 a 36, Jesus usa essas palavras. Uma terceira coisa que nós precisamos fazer para viver uma vida de obediência, de fé e obediência, nunca desistir. Nós já somos vitoriosos. Na vida cristã, o importante não é competir, mas é vencer. E nós já somos mais do que vencedores em Cristo, mas precisamos permanecer nele. O Pai ama todo aquele que guarda a sua palavra no coração. Quem ama Jesus também ama o Pai. 1 João 5,4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que nos leva a uma vida de obediência. E é pela fé regeneradora que aquele que faz a vontade de Deus, só aqueles que são novas criaturas, que são recriados por Deus, têm condição de viver uma vida de vitória e de obediência a Ele pela fé. Quarta coisa que o autor nos chama a fazer é uma vida de fé e obediência vitoriosa. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui em João 5,5, diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O maior testemunho de nossa vitória sobre o pecado é o mundo, contra o mundo é a vida eterna. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. Então, se nós queremos viver uma vida de fé e obediência a Cristo, nós precisamos então usar todas essas verdades que João nos orienta a fazer. Primeiro, nós precisamos então fazer o quê? Ter uma vida de fé e obediência na pessoa e obra de Cristo. Segundo, uma vida de fé e obediência contra o pecado. Terceiro, uma vida de fé e obediência que nunca desiste. E quarto, uma vida de fé e obediência que é vitoriosa. Se nós então queremos viver uma vida que agrada a Deus, nós precisamos usar as Escrituras. João escreve essa epístola para afirmarmos que nós temos vida eterna, nós temos certeza de vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. 1 João 5,4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, se nós usarmos todos esses argumentos que João nos dá, usando as Escrituras, nós seremos mais do que vencedores por meio de Cristo. Paulo escreve aos Romanos, diz que nada nos separará do amor de Deus. Está em Cristo Jesus. Nada. Então, se nós olharmos para Jesus, vivermos segundo as suas orientações, nós viveremos uma vida de fé, de obediência e uma fé vitoriosa. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos confiar nossas vidas mais uma vez ao Senhor. Pai amado, nessa manhã, numa lição tão rica, nós estamos concluindo essa etapa da nossa vida, estudando a palavra do Senhor. Essa revista que o autor nos propõe uma vida de fé e obediência ao Senhor. Então nos ajude, ó Deus, a caminharmos segundo o Teu querer. Caminharmos segundo as propostas da Tua palavra. Ajuda-nos a aplicar a nossa vida em serviço ao Senhor. Sabemos que sem a fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Então, fortalece-nos, ó Deus, na nossa fé. Amplia a nossa fé na obra e no serviço do Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.